Bom, pessoal, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o Rousseau. Eu estou tentando, na medida do possível, melhorar a qualidade da imagem e, por conta disso, hoje eu estou arriscando gravar durante o dia. Eu não sei o quanto isso vai piorar a qualidade do som, que é bem mais importante do que a qualidade da imagem. Então, se tiver algum problema com o som, com as motos que estão passando aqui na rua, vocês me avisam. Mas, basicamente, o que eu queria começar falando do Rousseau para vocês são duas ideias. Né? A primeira é um conceito fundamental dele, que é a teoria do bom selvagem. Para o Rousseau, o ser humano é bom por natureza, mas ao entrar na sociedade, ou se desenvolver enquanto ser social, ele vai se corrompendo pelas estruturas sociais, pelos modelos sociais, pelas formas sociais. E a segunda questão é que o Rousseau ele também trabalha com dois conceitos que são muito importantes lá no Hobbes, quando a gente falou dele, mas que o Rousseau tem uma visão completamente diferente do Hobbes. A começar pela ideia que eu acabei de falar para vocês, que no estado de natureza o ser humano é bom. Né? Os dois conceitos que o Rousseau vai trabalhar, que são semelhantes ao do Hobbes, é a ideia do contrato social e a ideia do estado de natureza. Então, o Rousseau também é um contratualista, ele também acredita que as relações sociais se dão de maneira contratual, que a menor parte do direito é o contrato, e esse contrato pode ser celebrado desde entre dois indivíduos até entre toda a sociedade e o seu governo. Entretanto, ele vai divergir bastantemente do Hobbes, né? Por conta dessa diferença inicial de que para o Hobbes o estado de natureza leva o ser humano à guerra de todos contra todos. Enquanto para o Rousseau, no estado de natureza o ser humano é bom. Né? Então, só para retomar o Hobbes, vamos lembrar um pouco dos conceitos dele. Né? O Hobbes também é um contratualista, quando ele escreve o Leviatã, que é um dos principais livros dele, né, se não o principal livro dele. Ele vai tentar esmiuçar como que essas relações sociais se transformaram no Estado e qual que é o papel do governo nesse Estado. Para isso, ele elabora uma teoria usando como metáfora para o Estado o corpo, né, do que ele chama de o Leviatã, que é a figura real que governaria o Estado. Por conta disso, né, porque ele usa a metáfora do corpo para definir o Estado, é que a gente vai chamar a teoria do Thomas Hobbes de teoria corporativista. Então, porque ele usa a metáfora do corpo, a gente chama isso de teoria corporativista. Eu já falei N vezes para vocês da importância de não confundir metáforas de Estado, principalmente na redação de vocês, e nas minhas provas eu não preciso nem dizer. Né? Com certeza, se vocês confundirem, eu vou acabar cortando alguma coisa da questão de vocês. Basicamente, não confundir, por exemplo, a metáfora corporativista do Thomas Hobbes com a metáfora da máquina, por exemplo, ou a metáfora da força, da metáfora da física, né, como forma do Estado. Então, quando você vai dizer, por exemplo, dos órgãos do Estado, quando você vai dizer das doenças que assolam o Estado, né, quando você vai dizer das células do Estado, você está usando a metáfora do corpo. Né? E essas atribuições são próprias do corpo. Agora, quando você fala, por exemplo, da máquina social, das engrenagens da sociedade, aí você está usando uma metáfora da máquina, que é muito mais próxima da Revolução Industrial, né, e por aí vai. Entender o Estado como máquina, como ferramenta, como mecanismo a ser desenvolvido. Então, não misturem essas metáforas. E, por último, a metáfora da força, só para complementar para vocês, que é um pensamento mais próximo lá do Foucault, quando ele vai falar, por exemplo, da relação de forças que existe dentro de uma sociedade. Né? Então, para a física, nessa metáfora física, para a física, o que interessa dentro do estudo de um determinado objeto são as forças que atuam sobre aquele objeto. E aí, na metáfora da física, para a sociedade, o que interessa são as forças que atuam nessa sociedade, alguma delas atraindo o pensamento daquela sociedade para um lado, outras para o outro, e esse conflito de forças, essa relação de forças, causa uma resultante social, que é a sociedade na qual a gente está inserido. Né? Ou a sociedade a qual vocês estão analisando, estudando. Mas voltando então, o que o Thomas Hobbes vai dizer? Ele vai dizer que o ser humano nasce igual, e o fato do ser humano nascer igual, ele vai
ser assim, determinante para o conflito humano. Afinal de contas, né, se a gente for retomar lá as palavras da Hannah Arendt sobre o Thomas Hobbes, vale a pena retomar, né? Na teoria do Hobbes, o ser humano é igual porque cada um de nós tem a igual capacidade de matarmos uns aos outros, seja pela violência física, seja pelo engendro, pela tramóia ou pela associação. Né? O que significa isso? Só para lembrar vocês. Significa que, bom, eu posso ser mais forte do que algum de vocês que está aí, e aí provavelmente vocês não conseguiriam me tomar aquilo que eu tomei para mim, da natureza, né, ou aquilo que eu tenho para mim como propriedade, né, e aí vocês entrariam em conflito comigo, mas eu venceria. Né? Ou então, porque eu desejo alguma coisa que vocês têm para vocês, eu posso tentar, por exemplo, tomar isso de vocês à força. Imagina que a gente chega lá na cantina, né, só tem aquele último pão de queijo com pernil e eu, obviamente, quero aquele pão de queijo com pernil. E aí um aluno lá do 6º ano compra esse negócio. Né? Eu posso conseguir tomar dele à força se eu tentar. Né? Agora, bom, porque a minha força física é maior do que a dele nessa situação. É claro que a situação pode se inverter. Né? Eu posso querer aquele último pão de queijo, entretanto, um bodybuilder da escola ou de qualquer outro lugar pode tentar me tomar aquilo à força e muito provavelmente ele vai conseguir. Entretanto, nós podemos nos associar, nós podemos ser mais inteligentes uns do que os outros. Se um determinado sujeito é mais fraco do que eu e deseja aquilo que eu possuo, ele pode conseguir me convencer a entregar voluntariamente para ele, ou ele pode conseguir me envenenar ou armar uma armadilha para mim na qual a situação de força se inverta. Ou então, uma última possibilidade seria através da associação. Eu desejo aquilo e em relação aos demais sujeitos da sociedade, eu sou bastante forte individualmente, porém, enquanto coletivo social, aqueles indivíduos são obviamente mais fortes do que eu. Juntam 10 pessoas e tomam o meu pão de queijo. Né? Que droga, perdi a droga do meu pão de queijo e agora eu vou ficar com fome. Né? Mas pode ser também, né, que aqueles 10 indivíduos que se associaram para conseguir conquistar lá o direito ou a forma de ter sempre aquilo que eles desejam, podem entrar também em conflito agora com não mais 10 pessoas, mas 50 outras pessoas, né, que se associaram justamente para se contrapor àquelas 10 primeiras. Resultado, essas associações levam a uma violência constante e renovada, porque afinal de contas, cada um de nós, na visão do Hobbes, deseja a partir do desejo do outro. Deseja porque o outro deseja. É só a gente imaginar, por exemplo, uma situação de crianças disputando um determinado brinquedo. Se vocês tiverem um irmão mais novo, né, um irmão próximo de idade de vocês, né, é bem simples vocês entenderem isso. Sempre que um ganha um brinquedo, um determinado brinquedo, o outro tem que ganhar um brinquedo igual, porque senão vai ficar brigando querendo o mesmo brinquedo, né, do irmãozinho. Ou então, quando vocês tentam brincar com uma criança muito novinha e aí um determinado brinquedo como uma bola ou alguma coisa assim não chama a atenção daquela criança no primeiro momento, é só vocês pegarem aquele brinquedo e começar a brincar com ele, que com certeza aquela criança vai se interessar por aquele objeto. Né? Ou seja, nós desejamos pelos olhos dos outros. Isso faz com que o nosso desejo seja sempre concorrente um desejo com o outro, né? Um desejo de um indivíduo com o desejo de outros. E aí, o resultado disso é uma violência generalizada que a gente chama de a violência de todos contra todos. Portanto, o fato de nascermos iguais, com essa igual capacidade de matarmos uns aos outros, resulta, no final das contas, numa concorrência que é ruim para os indivíduos. Resultado, eles são obrigados, ou eles são conduzidos a se associarem na forma de um Estado, que o Hobbes vai defender ser um Estado absolutista, porque, afinal de contas, quando entregamos todo o nosso poder, né, o nosso poder nas mãos de um indivíduo, de um único indivíduo, esse indivíduo vai ter, então, tudo aquilo que deseja,
E porque esse indivíduo tem tudo aquilo que deseja, ele não precisa cobiçar desejo algum de indivíduo algum. E, portanto, é ele quem pode tomar as decisões. A conta é bastante simples. Se somos mal por natureza, o governo de um só, obviamente, é melhor do que o governo de todos, ou o governo da maioria, né? Então, Hobbes não poderia defender uma democracia, por exemplo, porque, afinal de contas, a democracia vai respeitar, de certa maneira, a decisão da maioria. A democracia vai governar para todos, porém, respeitar a decisão da maioria. E aí, se somos maus por natureza, a decisão da maioria vai tender a ser ruim, né? Bom, o Rousseau, que é o tema da aula de hoje, então, ele vai discordar desse ponto de vista do Hobbes. Para ele, o ser humano é bom por natureza, né? Mas a sociedade vai corromper o ser humano. Ora, também o Rousseau é um contratualista, né? E vai dizer que esses contratos sociais vão servir, né? Esse contrato social vai servir para resguardar o que mais tarde ele chamou de vontade geral, que é fazer com que o governante governe buscando o bem comum daquela sociedade, ou seja, restaurar o bem que perdemos no momento em que abrimos mão de viver no estado de natureza e resolvemos viver na sociedade. Mas aí é claro que a primeira pergunta seria, bom, se o estado de natureza era bom, por que é que a gente abandonou esse estado? Por que a gente continuou vivendo no estado de natureza? Ora, para o Rousseau, o abandono do estado de natureza é por causa de uma tendência que o ser humano tem à perfeição. O ser humano busca a perfectibilidade das coisas. Ele tenta fazer as coisas melhor a cada dia. Então, fazer as coisas melhores a cada dia. Então, aquilo, o que é hoje, o ser humano vai tentar sempre aprimorar para o amanhã. E em um dado momento, esse ser humano percebe que para melhorar algumas coisas, para tornar algumas coisas mais eficazes, é melhor que nos associemos, porque pensando junto sobre um determinado problema, tentando resolver juntos um determinado problema, conseguimos resolvê-lo mais rápido e de maneira mais eficaz. Imagina, por exemplo, que cada país separadamente fosse tentar resolver o problema que é o coronavírus atualmente e tentasse encontrar, portanto, uma vacina ou um remédio para essa doença. Individualmente, o conhecimento individual de cada país é muito pequeno se comparado com o conhecimento coletivo da ciência no mundo inteiro. E, portanto, se um determinado país tem avanços na vacina, é claro que ele vai contar para os outros países, ou deveria pelo menos contar para os outros países esses avanços, disponibilizar essa pesquisa para os outros países para que eles possam, então, contribuir para encontrar a solução, ou o remédio, ou a vacina para essa doença. Então, eu estou extrapolando, obviamente, para a relação entre países, mas a gente pode pensar isso na relação entre indivíduos, né? Se eu encontrei uma solução mais simples para resolver um problema, é muito melhor que eu compartilhe essa solução com os outros, né? Porque aí a sociedade vai tendendo à perfectibilidade. Por conta dessa tendência à perfectibilidade, os seres humanos vão se reunir em sociedade. Ora, mas essas associações humanas, então, é que vão ser o problema. Então, percebam a diferença entre o estado de natureza proposto pelo Rousseau e o estado de natureza proposto pelo Thomas Hobbes. No estado de natureza proposto pelo Thomas Hobbes, somos iguais e isso é o problema. O fato de sermos iguais faz com que, ao cobiçarmos as coisas uns dos outros, isso gere conflito social. Para o Rousseau, somos iguais, mas isso faz com que nos associemos para que possamos ter uma perfectibilidade na nossa ação. Então, sermos iguais para o Rousseau não é o problema. O problema vem depois,
Porque ao nos associarmos, ao dizer nós 10 aqui conseguimos descobrir uma maneira mais eficaz para resolver um determinado problema, algumas das vezes essa associação leva a disputas em relação às outras. Então o problema não está na igualdade dos indivíduos, mas está nas diferenciações sociais causadas por essas associações. Quando eu me associo a vocês, por exemplo, e aí, portanto, nos dizemos estudantes X ou Y, né, ou quando eu me associo a um determinado grupo de pensadores e digo que agora nós somos os pensadores que desenvolvemos esse tipo de cura ou esse tipo de remédio, pode ser que a partir desse desenvolvimento, dessa diferenciação social, nós estabeleçamos funções diferentes para cada um de nós. E é isso mais ou menos que acontece mesmo. Né? Quando nós pensamos na solução dos problemas, cada um de nós fica responsável por uma parte dessa solução. Né? Um cientista laboratorial, por exemplo, ele não vai parar a pesquisa dele para varrer o seu laboratório e para passar pano no seu laboratório. A função social de fazer isso é do faxineiro daquele ambiente ou da faxineira daquele ambiente aonde esse cientista ou essa cientista está trabalhando. Ele não vai parar a pesquisa dele. Por conta disso, por conta dessas diferenciações sociais, a gente vai acabar criando a ideia de propriedade. Né? Essa ideia de propriedade pode ser tanto a ideia de uma propriedade intelectual, quanto a ideia de uma propriedade como objeto físico. Né? Pode ser a propriedade da terra, pode ser a propriedade sobre um determinado método, pode ser a propriedade sobre um determinado objeto desenvolvido. Então vamos imaginar, só para um exemplo mais bobinho, que nós nos associamos em 10 pessoas e finalmente conseguimos criar uma enxada que é muito mais eficaz, uma enxada de ferro, que é muito mais eficaz do que a enxada de madeira que utilizavam antigamente, lá para o século XII, por aí. Ora, não é necessário que eu, a partir do momento que eu desenvolvi isso, empreste essa enxada para as outras pessoas. Isso faz com que eu tenha propriedade sobre aquele conhecimento, propriedade sobre aquele objeto. Isso causa diferenciação social e a diferenciação social causa conflito. Afinal de contas, aquelas pessoas que não têm a propriedade sobre os objetos desenvolvidos a partir da nossa associação não perdem nada ao tentar cobiçá-los, mesmo que de maneira violenta. É bom que eles arrisquem a vida, na visão deles, é bom que eles arrisquem a vida, que eles arrisquem lutar para ter esses novos objetos que nós desenvolvemos. Então, para conseguir aquilo, o que é o fruto da desigualdade social ou da diferenciação social, é que nós enquanto sociedade, entramos em conflito. Então perceba que, para o Thomas Hobbes, a saída do estado de natureza e o desenvolvimento da sociedade com um indivíduo sendo o mais diferente de todos, que é a figura do rei, aquele sujeito transitório entre a justiça, né? Aquele sujeito representa uma espécie de trânsito judicial. Né? Esse cara ele vai ser importante para controlar o conflito inerente ao nosso estado de natureza. E a maior ameaça, do ponto de vista do Thomas Hobbes, para os indivíduos que se associaram em torno de um líder, é o retorno ao estado de natureza, onde prevaleceria a guerra de todos contra todos. Bom, o Rousseau vai discordar. Né? O Rousseau ele vai dizer que, foi justamente a saída do estado de natureza, foi justamente a diferenciação social, foi justamente o desenvolvimento da propriedade privada que leva os homens aos vícios, à violência e à falta de virtude. Então é por isso, por causa dessa saída, que o ser humano se torna cada vez mais violento, se torna mal. Bom, porém, retornar ao estado de natureza é impossível, na visão do Rousseau. É impossível, que implicaria que os seres humanos teriam que abrir mão voluntariamente de todas essas formas de perfectibilidade que eles conquistaram com o passar do tempo.
E eles não vão fazer isso. Porém, uma forma de controlar essa violência entre os homens seria, portanto, através desse contrato social que para o Rousseau é diferente do que é para o Thomas Hobbes. Né? Para o Rousseau, o contrato social ele deveria garantir a manutenção da bondade da qual o ser humano abriu mão no estado de natureza. E qual é a melhor forma de garantir essa bondade? Ou qual a melhor forma de garantir que o contrato social fosse firme para manter a bondade humana? A melhor forma é fazer com que, através do contrato social, nós garantíssemos a vontade geral. Então, o papel dos governantes, seja um governo absolutista no qual governam um só, seja num governo democrático no qual todos governam, né, e são representados por determinados indivíduos, todos os governos deveriam prezar pela vontade geral. E aqui entra uma diferença também bastante importante do ponto de vista do Rousseau. Que é a diferença entre a vontade geral e a vontade de todos. A vontade geral, para o Rousseau, é aquilo que faz bem a todos os indivíduos, a toda a sociedade. Enquanto a vontade de todos é aquilo que todos querem, mas que não necessariamente todos conseguiriam. Imagina, por exemplo, que eu me associasse em torno da vontade de todos. Todos querem passar no Enem, todos querem passar no vestibular. E, portanto, eu e meus colegas, a gente quer fazer medicina ou direito, todos nós nos associamos. E aí montamos grupos de estudo, e isso faria de uma vontade de todos. Né? Isso seria uma vontade de todos. Porém, nem todos nós conseguiríamos o objetivo. E, portanto, na concorrência final de nós todos ali, a vontade de todos resultaria na vitória de alguns. Imaginem, por exemplo, que agora, na quarentena, onde todos nós temos que ficar em casa, alguns de nós ficam em casa porque têm medo de serem contaminados. Alguns de nós ficam em casa porque têm medo de serem contaminados. Outros de nós ficam em casa porque têm medo de contaminar alguém. Bom, eu, por exemplo, estou assintomático, eu não tenho sintoma do corona, de qualquer tipo de doença. Né? Entretanto, eu permaneço em casa porque eu tenho medo, né? Eu tenho receio de, mesmo assintomático, estar contaminado e, ao sair de casa, contaminar outras pessoas. Né? Ora, na vontade de todos é que a doença não se espalhe. Entretanto, são duas formas absolutamente diferentes, divergentes, de ver a forma não profilática de controle da doença. Ou seja, a quarentena. Né? Então, vontade de todos é aquilo que todos têm por objetivos, mas não necessariamente para a minha vitória, ao eu entender que a vontade de todos é essencial, eu coloco a sua vitória como fundamental. Ou seja, vamos todos estudar, porque todos queremos passar no Enem, todos queremos ser aprovados. Entretanto, se eu for aprovado e vocês não, foda-se. Porque, afinal de contas, né, é a vontade de todos. É como se a vontade de todos fosse uma espécie de somatória de todas as vontades individuais. Quando todas aquelas vontades individuais, elas convergem para o mesmo fim. Imaginem, por exemplo, que eu estou dando aula para vocês no cursinho e tem lá 50, 60, 80 pessoas na mesma sala. Todos calados ouvindo a aula. Raramente uma pergunta, raramente um bocejo, alguma coisa do tipo. Todos atentos assistindo a aula. Ora, eu não estou só atento assistindo a aula porque eu quero que todos possam assistir. Eu estou atento assistindo a aula porque eu quero o meu bem. Eu quero que eu aprenda. Né? Ora, se eu quero que eu aprenda, eu fico calado assistindo a aula. Como todos querem a mesma coisa, como todos querem aprender individualmente, o resultado é que todos ficam assistindo a aula de maneira mais quieta. Ora, mas e a vontade geral? A vontade geral ela vai ser uma vontade do bem comum. Né? Ela vai ser uma vontade que privilegia a todos, que melhora a vida de todos.
A vontade de todos poderia ter como resultante a melhoria da vida de todos? Sim, mas é uma resultante, não um princípio. O princípio da vontade geral é que eu quero o bem de todos, eu quero o bem de todo mundo. Por conta disso, mesmo a desconhecidos, eu faria o bem. E o Estado deveria, portanto, fazer com que as pessoas se mantenham dentro da vontade geral e suprimir, de certo modo, aquelas vontades individuais que, por algum motivo, eles adoeçam, essa vontade individual adoeça essa vontade individual adoeça a sociedade como um todo. Bom, vontade geral, vontade de todos. O objetivo do contrato social é resguardar ou manter ou restaurar, de certa maneira, a vontade geral dentro de uma determinada população. Mas por que esses indivíduos, então, eles aceitariam a luta através da vontade geral e não lutariam individualmente para que o bem deles só seja efetivado? E aí o Rousseau vai dizer que o ser humano tem algo que é a piedade. A piedade é aquilo que me faz, por exemplo, não revidar mesmo quando eu apanho. A piedade é aquilo que me permite me colocar numa posição de superioridade em relação àqueles indivíduos que, por algum motivo, colocaram as suas vontades individuais em sobreposição ao bem coletivo. Porquanto, então, percebam, a piedade é sempre um patamar de progresso ou de melhoria em relação ao outro. Então, quando eu me coloco na função da piedade, eu não sou de forma alguma igual ao outro. Isso seria se eu fosse altruísta. Então, por exemplo, um bispo da Inquisição é um sujeito absolutamente piedoso. Ele, da sua posição de bispo, muito mais poderoso do que aquele pobre fiel que cometeu um pecado, como o pecado da bruxaria, por exemplo, condena aquele indivíduo às penas as mais adversas possíveis, as mais violentas possíveis, mas ele faz isso de maneira piedosa. E eu só sou piedoso porque, apesar de ser muito maior e muito melhor do que o outro, eu, através da minha piedade, permito a salvação da alma daquele sujeito. Ou seja, eu evito aquele conflito social, do ponto de vista do Rousseau. Eu evito o conflito social ao qual o Hobbes colocou como força motriz do estado de natureza. Eu evito o conflito social dentro daquela sociedade porque eu sou piedoso, porque eu supero as nossas divergências, porque eu sou, em última instância, melhor que você. Eu, em última instância, consigo, mesmo sofrendo as adversidades por sua causa, não ser violento. Por mais que você me irrite, eu não sou violento. Por conta disso, eu sou piedoso. Tá? Bom, então acho que eu lembrei vários conceitos para vocês do Rousseau. Essa aula fica um pouco menor, mas acho que vale a pena lembrar, então, esses conceitos fundamentais que eu coloquei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e aí eu respondo na medida do possível. Vale também indicar um filme para vocês assistirem. Eu geralmente indico um filme todo dia no meu Instagram para tentar movimentar a comunidade e tal, mas nesse vídeo eu acho fundamental indicar um vídeo para vocês que, olha, não é legal, não é divertido, não é bom, é parado. Eu sei que vocês não vão gostar, mas se vocês quiserem ver na prática o que o Rousseau estava dizendo, os conflitos gerados pela diferenciação social, vale muito a pena ver um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos. Parece um filme estranho, assim, parece uma comédia, mas basicamente é uma sociedade tribal, que
recebe em um dado momento, numa sociedade tribal que não tinha convivência com as sociedades mais complexas, né, mais próximas à nossa sociedade urbana, né. Em um determinado momento, um avião que passava por cima, sobrevoava essa sociedade tribal, deixa cair uma garrafa vazia de Coca-Cola, né. E esse novo objeto que eles não conheciam, eles não sabiam fazer vidro, por exemplo, né, esse novo objeto que eles desconheciam, causa a eles cobiça, faz com que eles tentem entender para que aquele objeto foi feito, dão várias funções dentro do trabalho deles para o objeto, para a garrafa, e no final das contas, eles percebem que a existência de uma única garrafa e o fato de que eles não conseguiam reproduzir aquele determinado objeto estava levando ao conflito daqueles indivíduos. Resultado, eles escolhem um guerreiro daquela sociedade para pegar essa garrafa e levar de volta para aqueles sujeitos que a fizeram. Então esse sujeito ele vai pegar essa garrafa e vai sair para tentar devolvê-la, né? Ou vai sair para tentar entender como aquele objeto funciona, né, em outras sociedades, né, em outras tribos. E aí, nesse filme fica narrado lá a empreitada, né, ou a odisseia desse sujeito para tentar entregar essa garrafa de volta, porque ela gerava conflito social. A sociedade vivia numa situação semi-estado de natureza, né, onde pouca diferenciação social existia, né, a diferenciação social era pouco ou nula. E aí, com o surgimento da diferenciação social entre eles, o resultado foi o conflito, né? Então, Os Deuses Devem Estar Loucos, uma indicação de filme para vocês assistirem durante a quarentena. Grande abraço para todos, fiquem em casa e até mais.